primeiro lugar, agradecer ao Fabrício, ao Aurimar pelo convite, ao Carlos, que está ausente, está aqui com vocês hoje. A minha apresentação está muito facilitada, né, porque o processo de impeachment muda muito o quadro que se aplicará ao segmento, mas eu não vou falar basicamente sobre saúde, né, é só uma palhinha, né? Na verdade, eu quero trazer para vocês aqui um panorama da economia brasileira e uma análise das perspectivas. Na verdade, no fim, uma mensagem otimista. Assim, ó, apesar de tudo que aconteceu, ainda há razões para esperança. Vou tentar convencer vocês disso. E depois temos, para quem tiver dúvida, a gente responde na sessão posterior. Vamos começar com os cenários até 2018, quando haverá eleições presidenciais e a escolha do novo líder do Brasil. Infelizmente, a situação ainda vai piorar, antes de melhorar. Provavelmente nós estamos já chegando ao fundo do poço. Provavelmente teremos algum crescimento medíocre ainda em 2017 e 2018. E 2016, não preciso dizer para vocês, é um ano muito difícil, né? Podemos ter uma queda de 4% do PIB, difícil de evitar. Tem mais gente mais otimista ou menos pessimista, falando em 3,5%. Né? Mas, enfim, nesses 2 últimos anos da presidente Dilma, o país vai cair entre 7,5% e 8% na atividade econômica. A renda per capita, daqui a 2 anos, vai retroceder a 10 anos atrás. Né? Em alguns segmentos, a recuperação vai ser muito longa. Por exemplo, a indústria automobilística só retoma o seu pico de produção, que foi em 2013, 10 anos depois, ou seja, em 2013. Realmente um grande estrago que esse pessoal fez. Né? A inflação é alta, mas vai ser menor, provavelmente 7%, já tem gente falando em 6,8%, deve continuar declinando no próximo ano, talvez chegue perto de 5%, e em 2018 tem condições de atingir a meta de 4,5%. Provavelmente o novo governo vai mudar essa meta. O Brasil tem que caminhar para ter uma inflação mais baixa do que 4,5%. Né? Provavelmente nós vamos ter mais depreciação cambial. O câmbio hoje está em 3,50. Isso reflete, de certa forma, as apostas no novo governo e, mais do que isso, a quase certeza de que a presidente Dilma não retorna à presidência da República. Tudo indica que vai ser mais do que isso no final do ano, 3,70, por 2 razões. Primeiro, porque muitas posições de câmbio serão revertidas, uma nova avaliação do quadro e as prováveis dificuldades do novo governo vão tirar um pouco o otimismo excessivo que predominou recentemente no mercado e, adicionalmente, um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, provavelmente 1 ou 2 aumentos da taxa de juros pelo Banco Central americano. Inclusive, os números que saíram hoje na economia americana mostram uma recuperação mais forte, o que autoriza as previsões de que o Banco Central, em algum momento, vai aumentar a taxa de juros. Tudo isso vai contribuir para uma pequena depreciação adicional do câmbio, 3,70 é a nossa projeção. Né? Os juros vão continuar altos, 14,25%. Hoje foi anunciado o novo presidente do Banco Central, é um dos melhores nomes para alcançar esse cargo, para estar lá, o William Goldfein. Ele vinha defendendo uma queda da taxa de juros, provavelmente quando ele sentar na cadeira, ele vai pensar 2 vezes, né? Porque uma coisa é você falar, escrever um artigo, outra coisa é decidir, né? Então, mas eu acho que tem espaço para uma queda da taxa de juros, provavelmente por volta de setembro, e aí terminaria o ano em torno de 13%, talvez até menos do que 13%, e continua declinando, talvez chegando a uns 10% no final do próximo ano. O que se pode dizer para começar a animar vocês, sair do pessimismo? Primeiro, o Brasil não será uma Venezuela. Até escrevi um artigo sobre isso para a revista Veja. Conjunto de instituições, a complexidade da indústria, o agronegócio, o amadurecimento político do Brasil, não tem jeito. O Brasil não entra naquela situação
vocês que são do segmento sabem, né? Hoje na Venezuela falta remédio. Eu vi um relato dramático de famílias que perderam seus entes queridos porque eles não tinham acesso a medicamento para diabetes, né? Para prevenir convulsões nos epilépticos e assim por diante, né? A saída da presidente Dilma vai melhorar o ambiente? A probabilidade de ela voltar ao cargo, eu não vou dizer que é 0, mas é 1% mais ou menos, certo? Que ela pode voltar ao cargo. Por duas razões básicas, né? 1% porque sempre pode ter um desastre, mas olha o seguinte, primeira razão, os que votaram a favor do impeachment já formam o quórum necessário à aprovação definitiva da interrupção do mandato dela. 55 são precisos 54. Em segundo lugar, o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, tem uma regra que quando um processo de impeachment é autorizado pela Câmara, o presidente pelo Senado, o presidente é afastado por 180 dias. Nos Estados Unidos ele fica até o julgamento final, né? E esse afastamento muda a lógica, né? Um conjunto grande de parlamentares não pode sobreviver politicamente, dado o sistema político brasileiro, sem estar no governo, né? Ele tem que estar no governo para ter acesso aos recursos, às nomeações, o prestígio e assim por diante, né? É tanto que esse indeciso que vocês veem aí no jornal, não é indeciso por consciência, é indeciso porque ele não sabe calcular ainda quem vai ser o próximo, certo? No momento que ele imagina quem vai ser, ele vota pelo que será, né? Então, a presidente afastada, ela perde o acesso a recursos de poder, nomeações, conchavos, promessas. E quem está no poder ganha esses recursos. Portanto, a caneta agora está com o Temer e não com a Dilma. E o Temer, que é do ramo, vai fazer tudo para ficar no governo, né? Seria um desastre para o país se a Dilma voltasse, né? Então, como eu falei também antes, há sinais de que a estabilidade vai acontecer no segundo semestre, a economia vai estar sendo puxada pelos resultados do setor externo. É um ajuste sensacional que houve na economia brasileira, não é? O câmbio chegou a mais de 4, isso gerou um aumento de competitividade na indústria brasileira, que permitiu uma redução significante das importações, embora as exportações não crescessem tanto quanto a queda das exportações, mas o que importa é o resultado. E o Brasil, olha, o Brasil vai sair de um déficit na balança comercial de 6 bilhões de dólares em 2014 para um superávit de mais de 50 bilhões este ano. No conjunto do balanço de pagamentos, em conta corrente, que inclui todas as contas, o déficit em 2014 foi de 104 bilhões. Este ano vai cair para 15, 20. Provavelmente chega à estabilidade no próximo ano. E por conta disso, todo o setor externo da economia brasileira, não só aquele que se beneficia da queda das importações, como o aumento das exportações, vai representar um crescimento aproximadamente de 2 a 2,5 pontos de percentagem do PIB. O que significa dizer, se não fosse isso, a recessão seria 6,5. Por isso que o economista que vai ser presidente do Banco Central, ele disse outro dia, olha, o PIB vai cair 4, mas a sensação térmica é 6, né? Porque os segmentos que dependem do mercado interno somente, na média, podem cair 6%. Alguns caem 20%, alguns caem 10%, né? Tem até alguns que vão ganhar, como é o caso do agronegócio. Muito bem. Deixa eu falar um pouco aqui sobre a questão da saúde, né? Nem precisava ter esse slide aqui, porque eu me concentrei na questão do controle de preço. Uma estupidez que está sendo examinada no governo, né? Mas eu acho que isso acabou. Certo? Isso acabou com a mudança no governo. Em primeiro lugar, pela declaração que o ministro da Saúde fez ontem. Se vocês prestarem atenção, é a maior, mais importante declaração de um ministro da Saúde desde a Constituição de 88. Ele simplesmente disse o seguinte: vamos acabar com essa utopia, né? Nós brasileiros
incluímos uma utopia como mandamento constitucional, que é: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Isso é um negócio muito bonito, mas não tem nenhum sentido. Nenhum país fez isso, porque isso completa a utopia. Imagina, eu estava dando exemplo para o Fabrício e para o Armar, se a Etiópia botasse isso na Constituição, ia todo mundo ser feliz lá? Não, né? O Estado só pode ofertar aos cidadãos aquilo que ele tem capacidade de ofertar, não pode ser obrigação. Isso vem de uma deficiência do sistema político brasileiro, né, e de alguns juízes. Eles não entendem um negócio chamado restrição orçamentária. Isso é um conceito de economista, mas muito importante. A restrição orçamentária diz o seguinte: você tem um limite, você não pode gastar mais do que aquilo. Porque quando você começar a ultrapassar aquele limite, primeiro você se endivida, depois você vê inflação, depois desmorona tudo, não é? E eu acho que esse sinal de que o governo começa a pensar dessa forma é um grande sinal. Segundo lugar, nós vamos fazer nesse campo de regulação no Brasil uma virada. Nós vamos sair de uma regulação que tem muito de ideológica, muito anticapitalista, para uma regulação que tem muito de regulação mesmo, né? Como é em todo mundo. Todos os segmentos, muitos segmentos da economia, mesmo nos países profundamente capitalistas, tem regulação. E a regulação não é anticapitalista, ela tem o objetivo de melhorar o funcionamento do sistema capitalista, sobretudo porque ele está muito associado a questões de concorrência, né? De competição. Então, eu acho, novamente, isso é uma grande notícia para o setor. Nós vamos ter um governo que é mais propenso, mais orientado para o mercado, né? E, portanto, menos influenciado por visões ideológicas, estatistas e intervencionistas, né? Por que o controle de preços de órteses, próteses e materiais especiais seria um equívoco? Né? Primeiro, porque não é a mesma coisa que controlar preço de medicamentos. Isso, quem trabalha nesse setor sabe, né? A complexidade do setor, as características, o tipo de produto, o tipo de tecnologia, o tipo de distribuição. Introduzir o controle de preço num segmento tão pulverizado, tão complexo, seria realmente conspirar contra a sua eficiência. E conspirar contra a eficiência significa reduzir a capacidade do setor de pesquisar, de ser mais competitivo, de ter mais produtividade. E quando isso funciona, o beneficiário é o usuário, né? Aquele que consome os produtos, porque a competição, a tecnologia termina melhorando a qualidade dos produtos e reduzindo o seu preço. Não é? A distribuição, como eu falei aqui, não é? Tanto quanto o desenvolvimento desse segmento são distintos, né? Os canais são diferentes, né? O controle, né, geraria ineficiência, como eu falei aqui. A gama de produtos é gigantesca. O Armar falou que tem 190 empresas associadas à Abimed produzindo esses bens, né, que variam de empresa para empresa, de tipo de produto. Como controlar preços nesse segmento? E mais do que isso, né? Eu soube agora, pelo pessoal da Abimed, que estava em cogitação que o SUS assumiria a responsabilidade, né, de conduzir as atividades de treinamento médico em alta tecnologia, né, que hoje é uma responsabilidade dos produtores e distribuidores. E o Fabrício estava me lembrando que seria uma contradição, né? Você tem um órgão regulador do governo que determina que as empresas façam a preparação médica, né? E outro ia dizer que não, quem faz sou eu, né? Coisas desse governo, né? Então, a experiência mostra, e a Tendências fez um estudo nesse sentido, que os países que adotaram o controle de preços se deram mal. Não obtiveram o resultado almejado. Por exemplo, no Japão, o controle de preços inibiu a modernização do setor, inibiu a pesquisa, não é? Porque você começa a
ter o seu produto determinado pelo governo, isso pode afetar a rentabilidade das empresas, reduz o incentivo à busca de eficiência e os pacientes deixaram de ter acesso a produtos mais modernos no Japão. A coisa parecida aconteceu na França, né? O objetivo seria controlar os custos de saúde, mas o controle terminou gerando uma ineficiência tão grande no segmento que, no final, o custo aumentou, ao contrário do governo pensava. O oposto disso aconteceu em 2 países que decidiram adotar outros mecanismos de regulação que não o de preços, né? Nos Estados Unidos, onde funciona o livre mercado, né, o risco de introdução de ideias como essa do governo Dilma são praticamente zero nos Estados Unidos. Com isso, o mercado reduziu, o próprio mercado funcionando reduziu os custos desses produtos, né? E na Alemanha, que adotou um sistema de copagamento, que é um mecanismo para desincentivar o uso excessivo de certos serviços e produtos, né? Os alemães reduziram custos, né? E melhoraram a avaliação de custos e benefícios, né? O estudo da tendência, que eu imagino que a ABMed disponibilizou para vocês, né? Tem uma série de ideias para melhorar. Não é que você não deva ter nenhuma regulação, você precisa ter uma regulação inteligente, que contribua para o melhor funcionamento do mercado, em que todos ganhem, as empresas, os hospitais, os pacientes e assim por diante, as clínicas, todos que, de certa forma, se interligam nesse segmento, né? Você teria que reduzir assimetrias de informação, né? O máximo possível de informação, né? Monitorar pagamentos médicos, né? Há inclusive uma ideia de registrar todos os pagamentos naqueles casos em que os médicos ganham, né? Pela participação na comercialização, em alguns casos considerar crime, não é? A indicação pura e simples de um determinado equipamento, né? Padronizar os equipamentos para permitir a substituição. Quanto mais padronizado, maior a competição no mercado e a franquia pelo uso dos planos de saúde. Isso é algo que também vem sendo discutido no âmbito dos planos de saúde. Isto é, o fato, né, de o participante do fundo não pagar nada, né, leva a não existir qualquer incentivo para moderação no uso, né, dos serviços médicos e dos equipamentos, né. Muito bem, feita essa introdução aqui rapidinho, né, como eu disse, Fabrício, nem precisava falar isso aqui, porque esquece, não vai ter mais esse problema, né. Deixa eu começar a falar para vocês aqui do futuro. Nós estamos muito pessimistas nesses dias atuais, com razão, né? Nós tivemos um governo inepto, a presidente Dilma, com absoluta honra, será conhecida como a pior presidente do Brasil. Realmente não tem nada parecido com isso. Ela bateu longe o João Goulart, né? Certamente é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa honesta, né? Dificilmente haverá uma acusação de corrupção contra ela, ela é uma pessoa decente, né? Mas isso não é suficiente para ser presidente da República, né? Para ser presidente da República você tem que ser líder, né? E uma das qualidades do líder, né? Duas são fundamentais entre as qualidades do líder. Uma é a tolerância, né? Você tem que respeitar a opinião dos outros, né? Respeitar a crítica, saber que isso faz parte do processo. E a segunda é a capacidade de transmitir mensagens, né? Porque é a transmissão da mensagem pelo líder que produz a conquista da comunidade e o apoio para, né, a adoção de medidas, às vezes duras, né? Depende muito normalmente, deixa eu repetir, transmitir mensagem é uma condição sine qua non que um líder deve ter. E a presidente Dilma, infelizmente, né, não tem. Não sei se vocês leram, tem um livro que saiu aí, chama Dilmês. O idioma da mulher sapiens. Ele foi best-seller, né? É interessante, é um jornalista antigo, ele foi da revista Manchete, que num dia viu a presidente Dilma quando o ministro falar. Ele achou tão estranho o que ela tinha falado, né?
E ele resolveu acompanhar o que ela falava. Aí, quando ela virou presidente, por uma razão que ninguém sabe por quê, a presidente da República resolveu colocar todos os pronunciamentos dela sem qualquer edição. Do jeito que ela fala, está lá. E aí foi uma maravilha para esse cara, né? Porque ele fez um livro que é impressionante, né? Em que ele mostra, inclusive, ele desmente a tese de que a presidente Dilma ela só fala coisa com coisa quando ela lê, não é? Porque alguém preparou. Então, ela foi fazer o discurso na ONU, primeira mulher brasileira a falar na ONU para abrir, a primeira mulher a abrir uma conferência da ONU, e ela tinha que citar, estavam comemorando alguma coisa de Quênia, né? E ela tinha que citar a Quênia. Ela estava lendo e leu Quênia, certo? E o sujeito perguntou, onde é que ele foi arranjar esse trema, né? Aí Então, veja só. Então, a saída dela realmente é um alívio. Olha, vamos lá, conquistas do Brasil. Então, veja só. O pessimismo tem certa razão, né? Que tem empresa aí fechando, gente desempregada, 11 milhões de pessoas desempregadas, a pessoa fica pessimista, não é? Mas ocorre que a gente tende a projetar o pessimismo de hoje no país de amanhã. É provável que não seja assim. O Brasil, eu vou mostrar no final para vocês, o Brasil está no limiar de uma virada, porque as condições que permitiram as grandes viradas em duas grandes crises no Brasil estão presentes aqui novamente, não é? Só falta uma, que eu vou mostrar para vocês. Muito bem, vamos lá, conquistas do Brasil. O Brasil tem um conjunto de conquistas, né, que ocorreram ao longo de muitos anos, de variados governos, de diferentes participações de brasileiros. Primeiro, o Brasil tem instituições sólidas. Isso eu vou detalhar para vocês. Instituições, eu escrevi um livro sobre instituições em 2005, e o conceito que eu estou usando aqui é o conceito anglo-americano, que ficou classicamente apresentado por um prêmio Nobel da Economia chamado Douglas North, que faleceu recentemente. O professor Douglas North dizia que as instituições são a regra do jogo. As regras formais, as regras informais, as crenças da sociedade, tudo isso cria um ambiente para a atividade, para a interação humana, para a atividade de assumir riscos, inovar, investir, gerar prosperidade, né? O Brasil tem reconhecidamente instituições sólidas. Quando o Brasil perdeu o grau de investimento pela Standard & Poor's, aquela classificadora de risco, eles puseram um comunicado e puseram que o destaque do Brasil são as suas instituições. Tem gente que está achando que não, porque fizeram a pergunta, escuta, que instituições são essas que levaram o Brasil para esse ponto? Acontece que as instituições não são feitas para permitir as melhores escolhas, né? Porque a sociedade pode errar, pode ser induzida a erro na escolha de um líder, né? As instituições servem para reverter políticas erradas desse líder mal escolhido, né? E produzir uma renovação de liderança. O Brasil tem uma base industrial complexa e diversificada, né? Por qualquer ângulo que você olhe, por qualquer segmento que você olhe, né? O Brasil tem alguns segmentos industriais, embora sofrendo com o custo Brasil, a complexidade do sistema tributário, o anacronismo da legislação trabalhista, mas se compara a país rico, até porque uma grande parte da indústria é operada por empresas globalizadas, que adotam no Brasil a tecnologia de ponta que elas adotam nos seus respectivos países, né? O Brasil tem a terceira ou quarta maior produtora de aviões. Imagina, avião é uma coisa muito sofisticada, não é isso? A gente é um dos maiores produtores de aviões do mundo, e aviões de grande porte, né? Eu tenho amigos, mas isso não fala muito nesse negócio, porque a Embraer não é exemplo, né? Porque a Embraer tem uma vantagem que nenhuma outra empresa tem. Qual é? A mercadoria dela voa, né? Então ela não tem que ir para a estrada, para o porto, né? Então, pagar pedágio, essas coisas. Mas, seja como for, a Embraer é competitiva não porque a mercadoria dela voa, pela capacidade dos seus projetistas, dos seus engenheiros, sua capacidade de inovação. O Brasil tem um agronegócio, um setor mineral muito competitivos. Esses dois segmentos são do país rico, né?
O agronegócio brasileiro, se bem que tem uma dicotomia, o Brasil ainda tem agricultura de jeca tatu e agricultura de país rico. Né? Caso do agronegócio, sobretudo o agronegócio que migrou para o centro-oeste. Né? O Brasil está fazendo uma revolução, a terceira revolução agrícola do mundo, na minha avaliação. Né? Até o século XIX, 10 mil anos de história, mais ou menos, a grande evolução foi o arado, os arreios dos animais, né? a rotação de culturas. A revolução agrícola começa no século XIX, quando um engenheiro alemão, um engenheiro químico, provou na sua tese de doutorado que as plantas se nutriam ou se nutrem de N, P e K, que é nitrogênio, fósforo e potássio, e não do humus do solo, como se pensava. Né? E naquela época, a Alemanha estava evoluindo para se tornar o grande país da indústria química. Né? Foi isso que levou a Alemanha a ultrapassar a Inglaterra entre o século XIX e o século XX. E aí, esses três produtos puderam ser sintetizados e nasceu o fertilizante químico, que foi a fonte da grande revolução de produtividade na Europa do século XIX e viabilizou, em grande parte, a própria Revolução Industrial, porque foi o aumento da produção de alimentos que permitiu que as pessoas saíssem do campo para as cidades para buscar trabalhar na indústria e a produção de alimentos aumentasse com menos gente. Não é? A segunda revolução agrícola aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um trabalho de um pesquisador americano, um agrônomo, chamado Norman Borlaug. Ele inventou o trigo anão. O trigo era alto, né? Quando dava uma ventania, o trigo curvava e um pedaço da safra caía. Né? O trigo anão ele é mais resistente à ventania. E com isso a produtividade aumentou muito. E o trigo anão acabou a fome na Índia, no Paquistão, em Bangladesh e Mianmar. E o professor Borlaug ganhou o Prêmio Nobel da Paz por esta façanha. Né? E a terceira, que eu estou exagerando um pouco, né, puxando brasa para a nossa sardinha, está acontecendo no Brasil. O Brasil inventou a agricultura tropical de alta eficiência. Isso é uma coisa que eu vi muito parte da minha vida trabalhando com agricultura, no Banco do Brasil e no governo, e a gente se lembra lá por volta dos anos 50, muita gente dizia, país tropical nunca vai ter agricultura eficiente, né? Por causa da qualidade dos seus solos, um monte de coisa. Tem que ver uma tal de Embrapa, né? E começou a pesquisar gente de altíssima qualificação. A ela se juntaram empresas multinacionais dessa área, né? E esse pessoal começou a produzir novas tecnologias, novas sementes, o plantio direto, né? E o Cerrado do Brasil, que era uma região considerada imprestável, né? Se tornou atualmente o centro agrícola do Brasil. 70% da produção de grãos do Brasil vem do centro-oeste. O Brasil é o único país do mundo que pode dobrar a sua produção em 10 anos sem cortar uma árvore. E hoje nos tomamos o primeiro lugar na exportação de 6 produtos. Soja, passamos nos Estados Unidos, e vamos passar aos Estados Unidos daqui a 2, 3 anos na produção também. Soja, carne, frango, suco de laranja, café e açúcar. Né? E somos segundo em milho e suíno. Isso não vai acabar. Isso é um trabalho de 50 anos. Né? As migrações, os agricultores do sul que foram para o centro-oeste, os paulistas, os gaúchos, os paranaenses, os catarinenses e assim por diante. Né? O Brasil tem um sistema financeiro sólido, sofisticado. O sistema financeiro brasileiro tem grau de sofisticação semelhante a de qualquer país, né? Rico. Em alguns casos, nós somos até mais avançados, por conta do fato de o setor ter vivido numa época de hiperinflação, aprendeu a lidar com mudança de preços, né? Teve que se preparar para isso. O Brasil tem tecnologia bancária no sistema financeiro brasileiro que é superior a de muitos países europeus, e de certa maneira nos Estados Unidos. Quer dizer, a TED, que no Brasil se tornou uma coisa bem simples, né? Você transfere dinheiro online, não é todo país que tem isso. Né? E muito bem regulado pelo Banco Central, muito bem provisionado. O Brasil tem um mercado interno forte. Com toda a tragédia da administração petista,
O Brasil caiu da 7ª para a 9ª economia do mundo. Mas nós estamos entre as 10. Né? E provavelmente vamos voltar àquele lugar de 7ª. Nós chegamos perto de ser o 6º. Quase que a gente passava a Itália. Né? Agora nós perdemos do Canadá. Até do Canadá. Então, se essa economia está entre as 10 maiores do mundo, essa é uma economia importante, relevante. Nenhuma empresa multinacional, nenhuma empresa globalizada pode estar fora deste país. Não é? E, finalmente, o Brasil criou um conjunto de mecanismos que os cientistas políticos denominam de alarmes de incêndio. Não é? Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês, mas é como se fosse um alarme de incêndio mesmo. Quando começa a dar errado, os alarmes soam e providências são tomadas. O processo de impeachment é isso. Certo? O processo de impeachment é o resultado desses mecanismos institucionais, ou seja, um governo desastrado, fazendo tudo errado, corrupção. O sistema se mobilizou, não é? Quase como uma mão invisível, e foi lá e tirou a presidente. Certo? E tirou de maneira absolutamente irregular, de acordo com as instituições. Hoje no Brasil a gente tira presidente ruim, não com golpe. Não foi golpe, né? Não pondo tanque na rua, não fechando o Congresso, pela regra do jogo. E isso impede retrocessos. Impede retrocessos na economia, na política, na sociedade. Quando o retrocesso vai indo, ele retroage. Né? Novamente, esse exemplo aqui de controle de preço é um bom exemplo disso. Né? Isso vai voltar para a racionalidade. Né? E é um país que continua com enormes oportunidades. Isso ninguém pode deixar, né, de saber. Na verdade, uma parte do Brasil já é rica. Né? A gente olha essa feira aqui, é uma coisa impressionante, ela não deixa nada a dever a feiras semelhantes de países desenvolvidos. Né? Muito bem, quais são as instituições fundamentais que criam esse ambiente que nos faz reverter situações desastrosas? Primeiro, a democracia. A democracia é parte das instituições. Aliás, é a síntese, não é? E o Brasil tem uma democracia consolidada. É uma democracia ainda jovem, tem muitos defeitos, tem essa questão da corrupção, a má qualidade do sistema político, a baixa capacidade decisória do Congresso, mas para o que interessa, que é uma democracia que permite a circulação das ideias, a reação da sociedade, que produz mudanças importantes de liderança, isso já é democracia consolidada. E a democracia brasileira passa em 2 testes internacionais. O primeiro é um teste criado por um professor de Harvard, falecido há 2 anos, professor Samuel Huntington. Ele dizia o seguinte: uma democracia pode ser considerada consolidada se for capaz de realizar 2 eleições gerais consecutivas sem fraude ou contestação de seus resultados. O Brasil já realizou 7, vai à 8ª agora, sendo que dessas 7, 5 de forma eletrônica. O Brasil é a única grande democracia do mundo que é capaz de realizar 100% dos seus votos por um pequeno computador, que é a urna eletrônica, e que é capaz de divulgar resultado de uma coisa tão complexa em apenas 1 hora depois do fechamento da última urna. Né? Segundo teste, uma democracia é considerada consolidada, isso é dito por muitos cientistas políticos, quando ela tem concorrência, ou seja, imprevisibilidade de resultados. Você não pode dizer quem vai ganhar, porque o sistema é competitivo. Você pode, na última semana, virar o jogo. Não é? Como aconteceu nas eleições de 2010. Eleição de 2010, eu achava que o OAS ia ganhar. A nossa empresa perdeu essa aposta, porque o Lula virou a eleição nas 2 últimas semanas. Né? Diferente, por exemplo, da Rússia. Se o Putin se candidata a vereador em São Petersburgo, pode ficar certo que ele vai ganhar. Né? Porque ele vai manipular o resultado, intimidar e tal. Então, isso não tem no Brasil. Outra coisa, o Brasil tem judiciário independente, com todos os problemas do judiciário. Tem uma parte grande do judiciário anticapitalista. Quando ele decide sobre questões econômicas, ele é anticapitalista. Porque o advogado brasileiro, ele não é muito, diferentemente do advogado americano, ele não é treinado na faculdade
em questões econômicas, ele é mais treinado na ciência do direito, nas questões do Estado, crime, família e tudo mais, né? E quando ele vai decidir sobre questões econômicas, vide negócio de plano de saúde, né? O juiz que decide sobre plano de saúde no Brasil, ele não entende como é que funciona o sistema de preço, né? Ele não entende o negócio chamado restrição orçamentária, né? Mas, para aquilo que interessa para essa conversa nossa aqui, o judiciário brasileiro é independente, ou seja, tem capacidade de decidir, inclusive de pôr na cadeia poderosos do campo político, do campo empresarial, como a gente viu agora, ou está vendo, na Operação Lava Jato. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês veem por outras vezes, vamos melar a Lava Jato. O Temer tem que dizer que a Lava Jato vai continuar. Você sabe que não precisa de nada disso? Ele não precisava dizer isso. Ele está dizendo que as pessoas ainda têm esse medo, né? Ele precisa dizer, não vai, eu estou prestigiando. Mesmo que ele não prestigie, não tem como mais voltar atrás. Por causa dessa conjugação, né, de independência do judiciário, que se associa com a investigação autônoma, os procuradores, né? Eu tenho um amigo que criou um cenário. Como é que seria esse abafamento? Suponha que a Dilma e o Lula, antes do impeachment, assim, companheiro, temos que dar um abafa nisso aqui, sabe? Aí eles dois, como é que a gente vai fazer? Chamamos um juiz amigo, na cabeça dele é o Lewandowski, diz assim, olha, como é que a gente faz? Aí o Lewandowski diz assim, olha, eu até estou disposto a conversar com vocês, agora eu quero lembrar que quem faz a investigação é o Ministério Público. Então o Janot tem que estar aqui nessa sala. Ah, tem razão, chama o Janot. Tudo bem, vamos discutir, mas eu tenho 19 departamentos. São os caras, né? Eles têm que estar aqui. Tem razão, transferir 19. E você pensar na Polícia Federal, tem que trazer o cara da Polícia Federal para cá. O cara da Polícia Federal diz, tudo bem, vamos conversar, mas eu tenho 27 superintendentes, né? Eles são independentes. Imagina, não tem mais nada. É impossível. Porque depois da tecnologia digital, qualquer um desses membros desse conjunto fotografa um processo, fotografa uma reunião, manda por WhatsApp para a Veja, para a Folha, para o Estadão, para o Globo, acabou. Entendeu? Não tem mais como reverter essa Lava Jato, né? É preciso dizer, mas por uma coisa que todo mundo não percebeu isso inteiramente. Imprensa livre e independente. Essa é uma conquista semelhante à da democracia. A revista The Economist fez uma matéria especial sobre a imprensa brasileira e diz o seguinte, a imprensa brasileira é livre, independente, competitiva e agressiva. A competição na imprensa inibe qualquer arranjo, porque quem entrar no arranjo morre, entendeu? A imprensa está passando por um problema, que é um problema da mudança paradigmática produzido pela tecnologia. Vai ter ou não vai ter jornal no futuro? Alguns estão desaparecendo, né? Os jornais e revistas diminuíram metade dos seus repórteres, editores. É uma crise que vem de outro lugar. Mas, para aquilo que interessa para nós, a imprensa brasileira é livre, independente, e ela foi a origem da divulgação de todos os escândalos políticos do Brasil, inclusive, sobretudo, de corrupção, desde a democratização. O Brasil tem uma sociedade intolerante à inflação e à corrupção. Isso é uma novidade, isso é uma novidade. Até os anos 80, nós brasileiros comprávamos uma lorota. A gente precisa de um pouquinho de inflação para crescer, né? Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Os países que deram certo são países estáveis, né? A inflação é um horror. Ela corrói a renda, ela turva o sistema de preço, ela inibe a tomada de decisões, né? Mas a gente acreditou nisso e por isso pagamos um preço elevado. Hoje, o brasileiro não compra mais essa ideia. E é uma coisa interessante, as pesquisas mostram que o pobre é mais intolerante à inflação do que o não pobre, porque ele sentiu na pele o custo da inflação. E quando a inflação sobe e fica alta por algum tempo, a popularidade do presidente cai. Parte da queda da popularidade de Dilma tem a ver com a subida da inflação. Então, deixar a inflação sair do controle hoje equivale a suicídio político. Não é que o cara seja legal, não, ele faz isso por interesse. E é assim que funciona, né? Ao buscar o seu interesse, ele acaba gerando um benefício geral. E a corrupção, nem preciso dizer mais, né? O brasileiro achava, o brasileiro mediano, né, que a corrupção era parte
do processo político. Né? É assim mesmo que funciona, então, tem até o negócio do rouba mais faz, né? Mas hoje não é mais assim. Não compramos mais essa tese. Os brasileiros são contra. A Folha de São Paulo, Datafolha, fez uma pesquisa recentemente, e a preocupação número 1 do brasileiro passou a ser corrupção. É uma coisa extraordinária, nunca tinha acontecido. O Brasil tem disciplina de mercado. Disciplina de mercado é um conceito de economia, não é que o mercado manda no governo. O mercado disciplina o governo porque ele tem uma capacidade de antecipar riscos, de precificar riscos. Né? Se o governo começa a errar, a bolsa cai, né? As agências reguladoras de risco desclassificam a nota de crédito do país, e tudo isso leva o governo a reagir. Né? Então, isso funciona bem no Brasil hoje. Né? Quais são os efeitos desse conjunto? O governo está sob controle social e político. Quer dizer, errou, sai. Ou sai numa eleição, ou se errar muito, como o Collor e Dilma, sai no processo de impeachment. Né? O Brasil desenvolveu a capacidade de detectar e corrigir erros. Por todo esse conjunto, você sabe o que está acontecendo, a imprensa dá, você vai para o seminário, vai para uma palestra, discute em família, né? E tudo isso vai gerando uma capacidade de percepção dessa realidade e força, por um conjunto de mecanismos institucionais, a correção de erros, né? E por isso o populismo é limitado. A presidente Dilma foi uma presidente populista, né? Ela violou princípios básicos do sistema de preço, baixou forçosamente o preço de energia elétrica para ser popular, quando deveria aumentar, né? Nós tínhamos uma situação em que a demanda de energia estava subindo, nessa hora o sistema de preço sobe, o preço sobe para regular essa demanda, né? Ela baixou mais ainda, deu tudo aquilo que a gente viu, além de ter desestruturado o setor elétrico e o controle de preço da gasolina e da combustível, matou também uma parte do agronegócio do etanol, né? E, portanto, isso tudo vai ser revertido. Parte do populismo era o controle de preços, né, de órteses, próteses e, como é que chama isso? Materiais especiais. Né? Então, diferentemente da Venezuela. Né? Venezuela, né, o populismo leva até o desastre. Né? Você vai até a ponta do abismo e pula. Né? No Brasil, você chega no abismo, olha e volta. Né? Isso tudo criou uma nova realidade no Brasil. Né? Ai, desculpa, fiz alguma coisa errada aqui. Muito bem. O Brasil está construindo uma ordem política virtuosa. Isso é uma expressão de um cientista político americano, nipo-americano, chamado Francis Fukuyama, que escreveu vários livros, um muito polêmico, né, que é O Fim da História. Ele achava que com a queda do Muro de Berlim todo mundo ia ser democracia e capitalista, e ele errou. Né? Cuba não chegou a isso, Venezuela muito menos, o Iraque menos ainda. Né? Mas ele tem uma ideia interessante, uma sacada. O último livro dele, que é de 2010, em 2 volumes, o segundo saiu o ano passado, em 2014, já tem a primeira versão em português, chama-se As Origens da Ordem Política. O Fukuyama examinou todos os impérios, desde a antiguidade até a segunda metade do segundo milênio. E ele tem uma sacada sensacional. Ele diz assim, por que os impérios subiam e caíam? Né? E por que deixaram de cair? E ele mostrou que, na verdade, os impérios caíam porque eles não tinham mecanismos, né, para detectar os erros. Por exemplo, Roma, se alguém chegasse em Roma 100 anos antes da queda do Império Romano, do primeiro, né? Diz assim, daqui a 100 anos vocês vão ser vencidos por uns bárbaros visigodos. Você está brincando, né? Não tem nem como. E foi, né? Roma foi vencido por uns bárbaros. A Espanha era a maior potência da Europa, desde Roma. Né? Mesma coisa, fez tudo errado e empobreceu. O Fukuyama diz que, por volta do século XVII, começando na Inglaterra, foram se criando instituições geradoras de 3 elementos que criam a ordem política virtuosa, que são Estado forte, Estado de Direito
e accountability. É um resumo dessas instituições. Né? Estado forte no sentido institucional, porque tem o Estado forte da Dilma, controla preços, manda em todo mundo, intervém. Não, é o Estado que garante a ordem, o ambiente de negócios, direitos de propriedade, respeita contratos, né? Regras estáveis, regulação adequada, marcos regulatórios inteligentes, educação de qualidade. E o Estado tem uma função que é só dele, é monopólio, que é o monopólio da violência. Né? Só o Estado pode julgar, punir, matar até onde tem pena de morte. Antigamente não, cada principado, cada príncipe tinha o seu exércitozinho, mandava matar, até o rei mandava matar, né? Agora não. Então, esse conjunto cria um ambiente de negócios para promover a prosperidade. Coisas até triviais, como o Estado tem o poder de determinar o uso uniforme de pesos e medidas, né? Então, todo mundo tem que usar o centímetro, né? O quilo, o quilômetro. Imagina se cada um fosse usar o seu como era no passado. Fica uma bagunça. Estado de Direito é uma variação do Estado forte, que é o Estado de Direito, ou Estado democrático de direito, né? É a ideia de que ninguém está acima da lei. Em inglês, Estado de Direito é rule of law, o governo das leis, né? E não dos homens. E o Estado de Direito é fundamental para garantir dois elementos essenciais do sistema capitalista, que é direito de propriedade e respeito a contratos. E accountability, que é uma palavra inglesa, como vocês estão vendo assim, sem tradução para o português, quer dizer prestar contas, ser responsável perante a comunidade, submeter-se ao julgamento periódico, né, dos stakeholders, da comunidade. Né? Dizem que não tem tradução para o português porque os reis não deixaram. Esse negócio de traduzir contabilidade não é comigo, não. Mas, na verdade, não tem, curiosamente, não tem tradução de accountability para nenhuma língua latina, né? Nem para espanhol, nem para italiano. Os franceses dizem que tem, os franceses um pouquinho diferente, então ele diz que tem. Então, o Brasil tem 3 fontes de accountability política, porque tem accountability na empresa também, né? Você tem que ser responsável perante a sua comunidade de consumidores, de fornecedores, de acionistas, né? De empregados. 3 fontes de accountability política no Brasil, que são eleições a cada 2 anos, né? Uma parte para prefeito e câmaras, outra parte para governador e presidente e congresso. A segunda é a imprensa, né? Livre, e a terceira é a capacidade de mobilização da sociedade, né? Que se manifesta desde escrever artigos, participar de debate, até ir para as ruas, né? Em movimento de protesto, como aconteceu no Brasil de 2013 para cá. Isso nos garante estabilidade política e econômica. O Brasil pode nem ser feliz, pode até passar por crise, mas a probabilidade de o Brasil voltar a ser uma ditadura, de o Brasil voltar a ter uma hiperinflação, é muito baixa, né? Você pode ter insucesso econômico por erros do governo, mas não a esse ponto. Muito bem, vocês podiam dizer, então, uma maravilha, o Brasil deu certo, vai ficar rico e tal. Não, até pode, né? Porque não é fácil ficar rico, hein? Segundo esse mesmo professor Douglas North, numa de suas últimas obras, ele mostra que só tem 25 países ricos no mundo. Rico entendido um país que tem renda per capita alta, bem distribuída e instituições, né? Por exemplo, o Catar tem $100 mil de renda per capita, mas não é rico, porque o dinheiro está todo com a família lá dos sheiks, né? Dos reis. Só tem 25 países ricos. Nos últimos 100 anos, só um país se juntou a esse grupo, o Japão. E provavelmente um novo está se juntando agora, que é a Coreia do Sul. E, quem sabe, a China. Mas 24 dos 25 já eram ricos há 100 anos. Portanto, não é fácil entrar nesse grupo, né? E o grande desafio do Brasil para entrar nesse grupo é ganhar produtividade. Porque o Brasil só acompanha esse grupo, só se emparelha com esse grupo, só catch up, como dizem os ingleses, né? Se ele tiver produtividade mais alta do que os ricos, né? Isso é fácil de entender. Imagina 2 automóveis, um querendo pegar o outro.
O que está atrás só emparelha se ele tiver uma velocidade maior. Né? Em alguns anos, em alguns quilômetros vão se emparelhar. Então o Brasil só fica rico se a sua produtividade for maior do que a americana, do que a francesa, do que a inglesa, do que a espanhola, holandesa, enfim. Né? Infelizmente, o Brasil está hoje com a produtividade abaixo desses países. Portanto, o Brasil tende a perder posições. Né? O estrago que esse pessoal fez. A produtividade do Brasil está negativa. Na verdade, é estável. Ela é negativa na indústria. E para esse ganho de produtividade, você tem que ter um novo sistema tributário, uma legislação trabalhista moderna, inteligente, não é? Enfim, atacar isso que convencionou chamar custo Brasil. Não é? E educação de qualidade é fundamental. Porque a principal fonte de produtividade, são várias coisas que geram produtividade, né? Mas a principal fonte é as habilidades do trabalhador, as suas qualificações. E mais a tecnologia funciona, o ambiente de negócio, a gestão, né, a organização das empresas. O trabalhador brasileiro tem hoje, o número varia. Os estudos mostram que o trabalhador brasileiro, comparado ao trabalhador americano, a sua produtividade é apenas 18%. Um estudo mais recente falou que é 25%. Suponha que seja 20%. O que significa dizer, com as habilidades que o trabalhador tem, brasileiro, comparado com o americano, com os mesmos ambientes, o trabalhador americano produz 5 vezes mais. Esse é o grande desafio que o Brasil tem, não é? Um dos grandes desafios. Vencer o problema da qualidade da educação. Infelizmente, isso pode mudar, mas até agora nós não estamos indo muito bem nisso. Porque nós compramos uma ideia de que melhorar a qualidade é gastar mais. Né? Quanto mais gasta, mais a gente melhora a qualidade. Isso é discurso de sindicato, né? Para ter mais espaço para ter salário. Mas o Brasil já gasta proporcionalmente em educação mais do que os Estados Unidos. 1,5 vezes o que gasta o Japão. Né? Nós estamos com 6,4% do PIB em educação, o Japão gasta 4%. Né? Não foi falta de dinheiro, problema de gestão. Né? Portanto, não é tão difícil, basta mudar um pouco ao longo do tempo a gestão, os programas e por aí fora. Há esperanças no Brasil. Seguinte, primeiro, esse ciclo acabou. Aliás, eu errei ali, eu nem atualizei. É 2016, tá? Que esse ciclo se encerra, se eu tiver certo. Né? Outra coisa interessante, nós tivemos um momento muito parecido com o das grandes crises. Eu estou me dedicando a estudar 2 grandes crises do Brasil, grandes mesmo, né? A primeira, ela começou no governo Juscelino e terminou no regime militar. Né? Nesse período houve uma crise política enorme, a maior do Brasil, a maior crise política do Brasil, não é a de hoje, essa é a maior depois da democracia, mas não é a maior, porque crise política maior é aquela que não tem solução, entendeu? Os mecanismos não solucionam e você vai para uma ruptura, que é o regime militar. Né? Outro grande período do Brasil de crise é aquele que começa no governo Geisel e termina com o Plano Real. São 20 anos. Nessas 2 crises, o Brasil saiu melhor. Por quê? Porque existiam 3 elementos presentes em cada uma delas. Uma chama ideias e proposta, 2, apoio, 3, liderança. Vamos pegar a primeira virada. A primeira virada ocorreu no governo Castelo Branco. No governo Castelo Branco, o Brasil realizou o mais extenso processo de inovação institucional de sua história. Nada parecido vai acontecer mais. Em menos de 3 anos, nós criamos o Banco Central, o sistema financeiro brasileiro se reestruturou, criamos o sistema financeiro da habitação, o sistema de crédito rural, a regulação do mercado de capitais, as regras de comércio exterior, o Estatuto da Terra, uma reforma administrativa. Como é que fez tudo isso em menos de 3 anos? Alguém dirá, porque era uma ditadura. Até era, né? Ajudava, mas não foi isso que aconteceu. Porque a ditadura não produz do nada. Né? Ela tinha que ter as ideias. Então as ideias existiam, né? Porque estavam sendo gestadas
na Fundação Getúlio Vargas do Rio, no próprio Ministério da Fazenda e em associações privadas. Né? 2 empresários brasileiros criaram um think tank, uma organização chamada IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, né? Que muita gente associa a uma conspiração para derrubar o João Goulart. Até foi, né? Mas eles devem ter perguntado, e se o homem cair, o que é que a gente faz? Então eles pegaram a nata, né, da intelectualidade brasileira, que não era muito de esquerda, porque os de esquerda não foram, né? E esse pessoal trabalhou 2 anos com um monte de ideias. Tudo isso surgiu dessas ideias, mais do Ministério da Fazenda e da GV. A USP, quem foi trabalhar nesse grupo? Roberto Campos, Mário Simons, Delfim Neto, né? Esse pessoal se juntou ao governo depois. Roberto Campos foi seu ministro do planejamento, né? O Simons foi ser assessor, depois ministro, e muitos dos técnicos foram para o governo, né? E o Castelo Branco liderou esse processo. O segundo ocorreu no período Fernando Henrique. Começou com o Plano Real. E o Fernando Henrique acelerou a abertura da economia, acelerou a privatização, fez a lei de responsabilidade fiscal, abriu os monopólios estatais de energia elétrica, óleo, gás, telecomunicações para o investimento privado, e tudo isso gerou uma revolução de produtividade, né, que foi cair no colo do Lula, né? Os grandes ganhos de produtividade caíram no colo do Lula, né? Só que o Lula convenceu a maioria que foi ele que inventou, né? O país teria começado em 2003. Tá? O Lula é tão competente que só faltou ele dizer que foi o governo dele que plantou a floresta amazônica, porque provavelmente não existia antes, né? Então, olha só. Todas essas ideias estavam aí, todas. A ideia do Plano Real existia desde 1983. Estou dizendo isso porque eu trabalhei no governo nessa época. A gente sabia dessa ideia, mas ela era tão revolucionária, a que deu na URV, que era preferível andar pela mais conhecida, que era o congelamento. Nunca deu certo, né? A URV é uma ideia revolucionária, sem paralelo no mundo, proposta por 2 economistas brasileiros, que são André Lara Rezende e Pécio Arida. O resto estava tudo andando. Por que tudo isso aconteceu no período Fernando Henrique, que é o maior período de inovação institucional sob democracia da história do país? Porque existia ideias, apoio da opinião pública e liderança. A liderança democrática, no caso do Fernando Henrique, e a liderança autoritária, no caso do Castelo Branco. Nós estamos vivendo um momento semelhante. Não tem mais dúvida do que fazer. O Brasil não padece de diagnóstico. Está tudo mapeado. O que fazer no campo tributário, trabalhista, previdenciário, né? Se você disser assim, eu quero 100 especialistas em reforma tributária, vai encontrar 200. Teses e mais teses, livros, né? Número 1. Número 2, apoio de opinião pública. Hoje, só a CUT e algumas centrais sindicais são contra a reforma da Previdência, porque o Paulinho quer que só faça o limite de idade para quem ainda não nasceu, certo? Ou quem ainda não entrou no mercado de trabalho. Imagina, você vai esperar 35, 40 anos para quebrar de vez o sistema, né? Nenhum país fez isso. Você tem um período de transição, que pode ser curto, médio, longo, mas não esperar que cada só funcione para os que entrarem no mercado, né? Mas de modo geral, está todo mundo de acordo. Duvido, se vocês fizerem uma pesquisa aqui, vocês vão ser a favor da reforma trabalhista, previdenciária e assim por diante. Depende de você, né, fazer uma ignição desse processo com o processo político, né? E aí, o que é que está faltando? Então já temos 2, né? Temos ideias, apoio, está faltando o terceiro, que é liderança. E essa liderança tem que sair em 2018. A experiência mostra que nas grandes crises os líderes aparecem, né? Não é nenhuma garantia, porque não é? Se ela vier, isso pode gerar um novo ciclo de mudança. Não vai ser o Temer, né? Tem muita gente pensando que o Temer vai fazer todas as reformas. Se eu fosse ele, nem tentava, certo? Porque tem muita coisa para fazer para não mexer na Constituição. Não mexer em vespeiro. Ele só tem 2 anos, né? Não foi eleito para isso, não tem esse capital político. Isso vai ser a tarefa do próximo governo. Aliás, no governo Itamar, que aconteceu o Plano Real,
Quem fez a reforma foi Fernando Henrique, né? Ele se elegeu em 94 com a proposta de reforma, um livro que ele publicou sobre as ideias, e é isso que o levou a essas transformações, né? O que pode mudar isso? Essa terceira perna desse processo não acontecer. É um risco eleger um aventureiro em 2018. Né? Tem 2 candidatos aventureiros para 2018, o Bolsonaro e o Ciro Gomes. Né? Quer dizer, eu acho que nenhum dos dois tem chance, mas se um dos dois for eleito, senta no chão e chora, porque vai ser um desastre, né? Porque ele não tem capacidade de gente, né? Equipes, cabeça. O Bolsonaro está encantando uma parte, né, do eleitorado, porque as pessoas estão buscando paz, segurança, né? Eu fui fazer uma palestra outro dia em Cuiabá, uma plateia de 300 grandes agricultores da região. E eu falei, Bolsonaro é um risco para o Brasil. Terminado, foi um coquetel e veio um grande agricultor e disse, por que o senhor falou isso? Eu estou encantado com o Bolsonaro, né? Eu falei, me escuta, por quê? Porque a gente precisa matar esse negócio de MST e tudo, esse cara vai fazer isso. Sim, mas governar o país não é isso, não é, atacar um problema. Isso é um problema de polícia, né? Não é um problema de liderança. O país precisa de líder para outras coisas, né? Então, eu acho que esse risco é muito pequeno. Portanto, se é muito pequeno, a probabilidade é de eleger alguém com mandato, ideias, para liderar esse processo de renovação, né? E se isso acontecer, e você nós olharmos os avanços que o país fez, as conquistas do país, isso vai ser influenciado também pela existência de 3 valores, 3 circunstâncias, né, que já começa agora no governo Temer. Primeiro, capacidade ociosa na indústria. Isso, você pode ocupar essa capacidade com recuperação da confiança, e isso ganha produtividade porque não precisa investir, é só botar as máquinas para funcionar. Segundo, a qualidade do governo vai melhorar consideravelmente já com o Temer. 45% dos principais postos federais nos governos petistas foram entregues a sindicalistas, né? E gente egressa dos movimentos sociais. Nada contra esse pessoal, mas eu duvido que eles tenham, né, as qualificações para gerir essas agências reguladoras, né? Os departamentos do governo. Por isso é que surgiram essa tomada de 3 pontas, né? A Anvisa tá exigindo que você vai comprar de Sonrisal no balcão, essas coisas que a gente viu por aí. E terceiro, quando a coisa muda para valer, aumenta muito a capacidade do governo de atrair talentos, né? O presidente da República liga para o Fabrício, diz assim, ô Fabrício, eu quero que você seja meu ministro da Saúde, né? O Fabrício vai ficar, né? Não tem como recusar. Ou seja, é verdade. Imagina que se a Dilma chamasse um banqueiro, eu quero que você seja meu ministro da Fazenda. Mas, veja bem, presidente, né? Vou pensar um pouco, não vai aceitar, né? Porque ele ia para um governo sem credibilidade. Quando você cria essa ideia de que você vai contribuir, além do fato de que o poder tem uma atração natural, né? Você vai lá para ajudar a resolver os problemas. Essas 3 coisas, repetindo, capacidade ociosa, melhoria da qualidade do governo e atração de talentos para os grandes postos federais, pode mudar bastante o quadro. Portanto, se olhar tudo isso, a gente está pessimista no momento, mas não é nenhuma razão para pensar que o Brasil não vai vencer essa crise e não vai voltar a ser um país muito promissor. Talvez não chegue a ser um país riquíssimo, mas é um país que vai gerar bem-estar, oportunidade para todos, para negócio, para emprego, para ascensão profissional e assim por diante, né? Como dizia o ex-candidato a presidente do Brasil, Campos, né? Qual é o nome dele? Eduardo Campos, não dá para desistir do Brasil. Muito obrigado.